Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo firme? Cá estamos para mais um bate-papo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O meu convidado hoje, que é o Vitor Hugo Trave, professor, biólogo, escritor, fotógrafo, aventureiro e mais um monte de coisa. Já entrou? Vitor Hugo, já vou te chamar, ó, vou te acenar aqui. Vou te acenar. Que beleza. Isso aí, Vitor. Vou te mandar o convite, entrar com o Vitor, entrar ao vivo. Só pegar o elevador aí e subir, Vitor. Opa, o pessoal vem chegando aí devagarinho, vai nos descobrir devagarinho, pessoal. Opa, daí, Vitor, tudo firme? Tá me vendo aí? Tô Tá me te vendo? vendo, mas tô te ouvindo mal. Tá me ouvindo mal? Por que Tá será? Será cortando que o eu fiz áudio. alguma coisa? Tá cortando agora? Oi, 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 oi. Tá ruim? O Deixa eu ver áudio se fica tá melhor, tá? Tá ruim? cortado. E agora fica melhor? Agora sim, agora melhorou. Bem melhor? Tu tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo Eu tô bem? te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Deixa eu fazer um teste aqui só. O pessoal vem chegando aí. Deixa eu fazer um teste, porque era para tu estar me ouvindo aqui. Porque... Tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo perfeitamente agora. Peraí. Tá me ouvindo? Perfeitamente, agora perfeitamente. Ah, melhorou. Tudo certo? Tudo beleza? Tudo, Pô, tudo certo, cara. antes de Tudo mais certo. nada, deixa eu te agradecer por ter topado vir bater esse papo comigo aqui. Uma honra para mim. Deixa eu. Eu não tinha como recusar. Eu sou um fã do teu trabalho. Eu acompanho ele desde que nos conhecemos no jornal aqui no Nova Época, né? E não tinha Pois como é. te recusar. Eu tô aproveitando para botar, eu aprendi agora a botar aqui o nome do convidado fixo, porque aqui o cara vai aprendendo, né? Eu sou Mas analógico, né? eu também estou debutando. Eu também estou debutando nessa história aí. Não, vem aprendendo, sabe que eu já falei com umas 30 pessoas interessantes como tu aqui. Deixa eu ver agora só se eu vou fixar, para aí. Mas esse lance de botar o nome, deixa eu ver se eu consigo aqui, para aí. Isso é novo para mim. Vamos ver. Eu estou vendo que está cortando um pouquinho a nossa internet. Tu tá em Entrou o Canela? Carlos Kober aí, nosso amigo. Carlinhos Kober. Tá cortando o teu áudio. Teu áudio está Peraí, cortando um pouco. vou tirar isso aqui. Vou ficar assim agora. Mas eu acho que não é o áudio. Eu acho que é o. Melhorou? Melhorou? Melhorou, agora sim. Agora sim. Tá bom. Deixa. Tu tá em Canela, né? Eu estou Canela, eu sou canelense, na verdade, eu moro aqui. Eu nasci aqui e com 16 anos a minha família se mudou para Porto Alegre. Eu morei 20 anos em Porto Alegre. Então, eu passei a fase da faculdade, fase de aprender as coisas na universidade, assim, na PUC, depois eu fui para a URGS. Nessa fase eu morei em Porto Alegre. Depois eu voltei para Canela. Então, até hoje eu tô de volta na Terra, que já faz mais de... Na verdade, eu estou de volta à minha terra justamente com a idade do meu filho mais novo. 35, 36 anos já que faz que eu voltei. Ele nasceu aí já. Não, ele nasceu em Porto Alegre, mas ele chegou aqui em Canela com 6 meses. Mas veio. Então ele Deixa, veio praticamente, ele nasceu em Porto Alegre e veio para Canela. Então ele é um canelense de coração. deixa eu perguntar pro pessoal que está entrando agora aqui se o som para eles está bom, a imagem está boa, porque o som era para estar funcionando desse jeito. Eu não acho que seja o som que estava cortando. Mas aí o pessoal que puder falar, Carlinhos, o nosso hiperativo da comunicação, o cara mais ativo da comunicação no Brasil, talvez no mundo. É ou não é, Eu diria Carlinhos? assim, é o pica das galáxias, né? É o pica das galáxias. Tu trabalhou? Não, cara, Vocês trabalharam juntos? Ele me falou.
eu conheci o Carlinhos na PUC, tempo que eu trabalhava lá na PUC, eu era professor lá, e aí nós criamos uma empresa, que até hoje ela é minha e do meu filho. Enfim, quando eu vim para Canela, eu acabei comprando a sociedade deles, a Pampeana Produções Educativas. Foi uma empresa criada por 5 sócios lá em Porto Alegre, na época o Carlinhos era um deles, e que nós fazíamos vídeos educativos. Que passavam Então, lá, que passava isso, na universidade. isso. E depois, então, nós olhamos assim, o conhecimento tecnológico do Carlinhos e mais do Aco, que é o outro sócio em tecnologia e coisa, com a parte da biologia. Então, nós fazíamos vídeos educativos. Daí que nasceu a Pampiana, então, lá. Sensacional. E o Carlinhos, Tu é biólogo, né? Tu é sou biólogo de biólogo. formação. Eu me formei na PUC em biologia e fiz mestrado em ecologia na URGS. Então, nesse período que eu fiquei em Porto Alegre, então eu completei a minha formação assim. Sou biólogo e ecólogo. E aí tu dava aula lá na PUC, depois tu dava aula lá. Tá Eu ruim dei o aula áudio na... pra ti? Tá bom ou tá ruim o áudio pra Como? ti? Tô achando que tu Não, tá tá. perfeito, tá perfeito. Tá. Tá? Não, não tá cortando mais. Por Eu curiosidade, dei deixa eu aula te na perguntar. PUC, eu dei Fala. aula na PUC uma época e quando eu vim para Canela, eu me demiti da PUC. E aí, um pouco depois, eu fiz um concurso aqui na Universidade de Caxias do Sul e trabalhei muitos anos aqui na universidade até me aposentar. Então, essa é a minha trajetória acadêmica. Cadê? Deixa eu te perguntar uma coisa só por curiosidade, que a tua família, eu tenho algumas pessoas conhecidas, assim, eu sei que o Gilberto Trave era o teu irmão, né? E meu irmão Gilberto, mais velho, o que Beto. era do Disco Cuecas, que foi o nosso grande grupo de humor e música do Rio Foi, Grande do Sul. foi. Gilberto Trave, Beto Roncaferro, João Antônio, Júlio First. Júlio First. Júlio First. Os Beatles do humor aqui, do som, com Exatamente. com suas bermudas e fatiotas, né? Isso aí, isso aí, isso aí. Usavam as cuecas e fatiotas. Os caras eram demais, né? Pô, Eram demais. e eu falando com o João Antônio já conversou comigo aqui, já fizemos umas 2 partes aqui, duas vezes já conversamos aqui. Eu vi um. Ele me disse, se não me Gente engano, ele boa. disse que o grande criativo ali era o Gilberto, né? Que o Gilberto é a Ele parte tinha, aqui. ele era o que escrevia mais, ele fazia mais, ele criava mais os personagens. Ele era muito criativo, muito criativo. Cara, eu me lembro, E comunicativo tendo. também, né? É, Apesar de ele ele ser gago, fazendo. uma É, coisa que pouca gente sabe, o Beto era gago. Só que gago quando tu falava com ele, assim, na intimidade, assim, né? No particular. Mas quando ele abria a boca para cantar e pegava aquele violão, desaparecia tudo. Era tem impressionante. o lance do Gago, tem esse negócio quando canta, mas ele dava texto também, né? Eu fui assistir, eu me lembro que assisti um Sim, show sim, deles. sim, Eu sim, sim, lembro, sim. eu me lembro de um Gaudério que ele fazia, que era, porra, um Isso. Gaudério maravilhoso, né? Ele fazia o Rancheirinho e as séries Formacinha. O Rancheirinho era ele imitando o Teixeirinho e as séries Formacinha era o Júlio First imitando a parceira dele, a Mary A Mary Terezinha. Terezinha. E eles Era também muito foram pro engraçado. rádio depois. Muito. Bom, foi um negócio bacana, né? E só mais uma daí. E a Edith Trave, do iogurte, é da tua família não? Edith A, Trave. a Edith Trave, ela é casada com um Trave, um parente do meu pai. É assim que tem o relacionamento do nome, é através disso. Ela, na verdade, não é Trave, ela é Trave por casamento. Entendi. Mas é gente fina. Os iogurtes dela eu curtia muito. Até hoje tem, né? Aqui Se não me engano. na Doutor Timóteo, No Parcão ali. eu faço um Isso. jornal, né? Aqui, o Jornal Ienas, que ele é distribuído Sim, gratuitamente. sim, sim. E a Edith, e lá na Edith eu distribuí durante muito, muito tempo, muito tempo. Nunca consegui arrancar um dinheiro dela. Ali a trave era de travada. Nunca me deu um centavo, mas distribuía Mas ela, legal. ela distribuía. Mas distribuía, já era muito Eu não, bom. sa- eu não sabia. Eu não sabia desse lado firme dela, não conhecia esse lado firme dela. Trave de travado. Era uma trave, Incorporou, a incorporou. bola batia na trave ali. E não E entrava, né? não entrava, cara. E última curiosidade da tua família, que eu só para
E aí o Minimundo tem a ver com a tua família? Em Não, o Gramado? Minimundo não. O Mundo a Vapor, aqui em Canela, que tem a ver. Tá. O Mundo a O Vapor, Mundo eu a sabia. Vapor é uma criação dos meus tios, irmãos da minha mãe. Ah, Esse sim, legal. esse é da família, esse é da família. Mas o Minimundo é um trabalho de Gramado lá que não tem nada a ver com a minha família. Tá Trabalho certo. espetacular também, mas não tem nada a ver. Canela e Gramado voltou com tudo, né? Como é que tá o movimento? Emendou. Não, emendou e tá normal. Até um pouco além do que a gente estava acostumado, né? É, Tá, já relaxou, sabe? Relaxou e gozou. tá certo. Deixa eu só avisar o Voltou tudo ao pessoal normal. que é ótimo, pô. É isso aí. Chegou a hora, temos que começar a gozar de novo, né? Temos que relaxar e É, isso aí. um certo É, só relaxar. usando camisinha, Isso usando aí. camisinha. Uh, É deixa assim eu mesmo. É. avisar. Não, mas assim, ó, os restaurantes voltaram a funcionar a full, então tudo, a roda começou a girar de novo. Então tá beleza, tá bonito de ver, tá bonito, Tudo lindo, tá tudo lindo. bonito, lindo. Daqui a pouco já estamos no Tô muito Natal, né, feliz. cara? Daqui a pouco já estamos no Natal. É, Daqui a pouco já estamos no já Natal, tem, cara. já tem ecos do Natal aqui. Já tem ecos. É. Eu vou só avisar pro pessoal que está entrando aí, porque o pessoal entra, sai, vai, volta. E só para avisar que isso aqui vai ficar gravado no IGTV para ad eternum, para todo sempre. E também eu subo Então tem que cuidar o que no nós vamos dizer, canal. né? Depois não tem volta. Depois que a gente lançar aqui, Azar, azar. Azar é do goleiro, azar é do goleiro. E também eu subo para um azar. canal. A gente é inofensivo, né? Nós somos inofensivos. Eu subo também para um canal meu no YouTube, que é um canal onde eu usava meio como dispensa, que eu faço vídeo aleatório, com música e tudo, eu botava tudo lá para ficar registrado, mas comecei a botar todos esses papos lá. Então o pessoal pode. Depois eu vou também compartilhar o link, chama Falatório com Claudio Spritzer. Quem puder, entra lá, se inscreve, se matricula. A matrícula é gratuita ainda. Tem bastante espaço. Eu estou dando aquele distanciamento social ainda, tem bastante espaço. Dá Ainda para tem esticar as bastante. pernas. Agora é o seguinte, né, o Vitor Hugo? Cara, volta e meia eu te vejo. Não vou falar que seja um Largados e Pelados, aquele do Largados e Pelados. Olha, Mas volta e meia eu te vejo embrenhado aí no meio da natureza. E, eu tô mesmo, largo, sempre numa. é, é isso mesmo. A única diferença é que eu tô largado e não tô pelado. Tá perdendo grana, nós estamos perdendo grana, hein? A Pampiana Pois é. podia fazer um lance mais Gaudério, um reality Gaudério, o cara só de guaiaca. Guaiaca e chimarrão. Mas com aquele frio que tem lá em São José dos Ausentes, não dá, cara. Pô, É cara, muito frio lá. lagarteando nos Pampas. Aí o cara sempre parece. Lagarteando. E ele só pode levar o que entrar na guaiaca. Só e o facão. Facão facão e uma caixa de fósforo. Só. É a única coisa para levar. Tá bom, tá. E uma erva. Erva, chimarrão e erva. É, uma erva, uma erva. É, uma erva. É, pronto. Muito Deixa bom. assim, né? Deixa assim, é. A erva que ele quiser. A erva que ele quiser. Deixa eu te perguntar antes de nós Cada um sair leva a aqui. sua erva. Então, deixar assim, né? Deixa assim. Cada um leva a sua erva. Cada um com a sua erva. É, isso aí. Antes de a gente entrar para as aventuras, que é o que eu quero saber mesmo, tu tá lá no Nova Época, que foi. Tu segue com a tua coluna no Nova Época, no jornal aí? Tá cortando, tá cortando. Pois é, não era o som, cara. Eu acho que que tá cortando um pouquinho a nossa internet, eu não sei porquê. Espera um pouquinho. Deixa eu botar Tu, assim, tu vai ver que o som tu pagou? vai Ô, Cláudio, ficar melhor. Cláudio, Fala. me diz uma coisa, tu pagou a conta da internet? Paguei um pouco. Tu pagou a Paguei conta da internet?
É por Tá isso. dando choque a luz tá dando choque, cara. A luz da luz tá dando choque. Enquanto isso, ó, saúde. Então, deixa eu te... Aí, Ó, ó. ó, ó. Saúde. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Aí, gostei. É isso aí. Ó. Hum, que maravilha, que maravilha. Tu tá com a tua Show de bola. coluna no Nova Época? Tu tá com Minha a tua coluna Nova coluna Época, no eu Nova acho. Época? Eu acho que é a mais antiga do Nova Época de coluna, assim, que eu entrei desde o início dessa fase nova do Nova Época, lá um pouco antes de tu chegar ali no jornal, onde eu te conheci, inclusive. Eu acho que eu já escrevo ali, se eu não me engano, há uns 9 anos, Pô, toda então, semana. ele é semanal? Semanal, sextas-feiras. Amanhã sai a coluna, toda sexta-feira. Mandar um beijo pra Marina. Depois Isso, é falei a com ela Marina. hoje. Avisei ela que estaremos aqui, daqui a pouco ela entra, se ela se lembrar, não sei se ela vai lembrar. Bom, como é que começou essa tua história? Bom, tu é um cara que eu imagino... Eu sou um cara de apartamento, velho. Eu sou guri de apartamento, velho de apartamento. Eu e a natureza, a gente tem umas certas diferenças. Eu gosto da natureza. Sem os Mas insetos. ela lá e tu cá, né? A Ela lá e tu natureza cá. sem os insetos. Vamos tirando os insetos. Cara, vê se Pô, tu... para te contar como é que começou essa história, Como é que começou? Como é que começou o teu travou. lance? Paga a conta, Cláudio. Paga a Não conta. sou eu, cara. Tá também. Deixa eu ver com o pessoal, porque não é normal trancar. Para aí um pouquinho, vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver. Vamos ver um Agora, pouquinho o que o agora pessoal está deu. falando, se está trancando muito. Pablo, Domingos, Dali, professor Vitor, Carlos, Ah, voltou a ficar mais baixo o Ô, áudio. Pablito, tudo bem, Pablito? O Pablo é lá do Montenegro, lá da Tio Tonho, grande pousada lá que me recebe lá. Ó, o Carlinhos aí, Carlinhos, tudo bem? Eu vou. Ó, o Carlos está dizendo que voltou a ficar mais baixo o O áudio. meu som tá baixo. Eu vou tentar de novo, porque o problema não é com. Fala aí, Rita, como é que fala vai, de novo. Rita? Minha colega de aula, Rita. Como é que tá o som agora aí? Dá para ouvir aí? Tu tá ouvindo ou não, Vitor? Tudo bem? Ah, só porque eu falei da natureza, a natureza vai ficar me. O teu áudio sumiu, cara. Que coisa engraçada, cara. Bom, Voltou, tá bom. como não sou Agora tá eu, bom. como não sou eu que tenho que falar, é tu. Tá A bom. minha voz, então. Sai, tu canta muito bem, cara. Tu canta muito bem. Toca bem, canta muito bem. Tenho acompanhado umas lives tuas Obrigado, aí obrigado. de música aí, show de bola. A minha dúvida é a seguinte: tu é o compositor também ou tu é só o intérprete? Eu sou, na verdade, compositor. Aquilo ali, a Pô, show de bola. interpretação, eu minto, né? A Não, interpretação, eu não. minto. Eu posso te dizer que tu tem. É quase um Paul McCartney, assim, né? De compor e interpretar, né? Ah, Tá aí, ali, ó. Ó, aí tu ali, ó. tocou Ali, ó. forte no meu coração. Diga lá, Fábio. O Ó, pessoal a tá, o pessoal Karina. tá dizendo que o som tá bom. Vamos Bergamota. começar. O pessoal, eu tenho certeza, tem muita gente aqui que te conhece, mas eu acho que a gente tem curiosidade de saber do teu início. Vamos conhecer um pouquinho da tua história lá. Tu é um cara que se formou em biologia, veio para Porto Alegre, tu contou a esse início aí, te formou em biologia e começou a trabalhar como professor. Imagino, né? Pode entrar. Isso aí. Que tem um som melhor e não tá cantando para nós, é só para ele. Olha só, vieram me avisar aqui. Ah, Nós estamos fazendo ao vivo. Me disseram que quando eu ponho o áudio aqui, meu som melhora. Só para ti que tá melhorou. ficando ruim, mas fica melhor pro Não, pessoal. agora tá melhor ainda. Melhorou mais ainda. Então agora nós vamos, agora pegamos. Agora pegou. Agora vamos Opa. Agora não. Cara, vamos galopar agora. Vamos contar esse teu início, e aí, a partir daí a gente vai vindo e aí nós vamos chegar nas aventuras Certo. aqui. Na verdade, assim, ó, eu sempre me relacionei muito bem com a natureza. Desde Piá, aqui em Canela, nós temos uma turma, até hoje existe essa turma, com algumas deflexões, mas
nós acampávamos, ficávamos no mato vários dias, assim, às vezes uma semana. Então eu sempre tive um contato muito próximo com a natureza, desde sempre. E aí quando eu me decidi pela biologia, que foi uma decisão assim, que eu tomei, principalmente influenciado por um grande biólogo, que já não está conosco aqui mais, o Ludwig Bokup, que foi vamos dizer assim, o meu balizador, né, da minha decisão de ser biólogo, porque eu gostava, mas eu não sabia exatamente como levar essa história adiante, como profissão. E ouvindo as aulas dele lá no curso Mauá, que eu fiz o pré-vestibular lá, ouvindo as aulas dele e me encantando com aquelas histórias que ele contava da biologia, eu tomei a minha decisão ali. E, inclusive, eu nunca cansei de falar para ele, sempre que eu encontrava ele num congresso ou em algum, né, que ele era o meu guru, ele foi o meu inspirador, vamos dizer assim, né? Aí eu fiz biologia e em seguida eu comecei a trabalhar na PUC mesmo, convidado que fui para continuar ali como professor. E aí eu fui e em seguida entrei no mestrado na URGS, na ecologia, e fiz então o curso de pós-graduação, né, de mestrado na ecologia, mais 4 anos então, e continuei trabalhando na PUC, mas o que me encantava mesmo não era a sala de aula, me encantava sempre as aulas práticas, na natureza. Então nós levávamos os alunos da PUC para o Taimbezinho, levávamos para Porto Belo, levávamos para Bombinhas, na época que dava para chegar lá e ver as coisas, né, biologia marinha. Então, eu sempre fui um professor de campo, mais do que de sala de aula, apesar de eu trabalhar mais na sala de aula em função do currículo, né, da biologia. E aí, quando eu saí da PUC e vim para Canela, por decisão própria, eu cheguei aqui, a minha mulher, na época, a mãe dos meus filhos, inclusive, veio comigo, nós éramos casados na época, ela veio transferida e trabalhou aqui como professora estadual, municipal, estadual. E eu não tinha o que fazer aqui um biólogo em Canela em 1989, quando eu cheguei aqui. E aí eu tive que inventar o que fazer. E junto com a minha ex-mulher, que também era bióloga, nós criamos o Projeto Lobo-Guará, Ah, que é já um ouvi falar do projeto Lobo de Guará. educação ambiental, que eu pensei o seguinte, eu vou fazer o que eu sempre gostei de fazer, que é dar aula na natureza. Porque eu sentia que os alunos, quando eu ia para a natureza e levava eles para a natureza, eles tinham uma outra percepção da coisa. E eu também, então eu aprendi muito com essas aulas, e os meus alunos, eu sentia esse prazer que eles tinham em conseguir entender um pouco mais daquilo que eles estavam vendo ali. E assim foi criado então o projeto Lobo Guará, nós nos instalamos no Caracol, ficamos lá durante 15 anos, trabalhamos com mais de 50 mil alunos nesse período todo aí, e hoje eu passei a bandeira para o meu filho, João Pedro, que é biólogo também, ele trabalha nesse projeto e na empresa, né? Então nós temos uma parceria na empresa, na Pampiana. O projeto vem lá de 1991, cara. É? 30, Exatamente. 30 anos? Exatamente, foi quando ele nasceu, 91, Isso, 92 anos, eu nem me lembro mais direito, mas para tu ver como faz tempo. isso é uma Então coisa, até hoje, só um comentário sobre isso, né? Eu já ouvi falar esse é um projeto famoso, né? Porque ele é legal porque ele tira. obrigado pelo famoso, obrigado pelo famoso. Mas é mesmo, eu já tinha ouvido falar. E eu não sabia nem que tu era ligado a esse projeto. Ele tira a gurizada da parte só teórica, né? Só da sala de aula, Exatamente, leva em exatamente. loco. E também tem o Isso, seguinte, né, Vitor? Eu acho o seguinte, porque o que aconteceu principalmente nos últimos anos, a educação ambiental e a expressão ecologia, elas começaram a ser muito associadas à política, à ideologia. E isso, de certa forma, criou até um certo ranço. E também exatamente. o que acontece? As pessoas não quebram a palavra ecologia, elas só entra e já ficou aquela coisa chata, e a gente deixa de perceber que o ambiente, o meio ambiente, a natureza, ela é formada por uma série de sistemas que interagem, né?
A gente não tem Claro. essa percepção da complexidade, como é importante o equilíbrio das coisas, de verdade, assim. E o ecossistema, acho que ele exatamente. fala muito disso, né? O ecossistema é um equilíbrio de todas essas coisas. E a gente na sala de aula, ou ouvindo essas coisas chatas da política, usando isso como escudo, às vezes, para atacar alguém ou para defender alguém, vai criando um distanciamento. E, pô, pegar as crianças, que é a fase legal, que é quando tu forma mesmo, quando Aí tu tá, passa. isso aí, isso aí, isso aí. A ideia, acho Então que meio que passa por aí, né? foi o que eu imaginei. Então, como o meu prazer maior era o campo, mostrar, ensinar o campo, para que as pessoas pudessem entender ele, e no momento que tu começa a entender como funciona a coisa, tu começa a respeitar mais, né? Então, tu nunca preserva aquilo que tu não conhece. Então, o nosso mote sempre foi esse, ensinar as crianças a ver a natureza de uma forma que ela interaja mais com ela, que ela entenda melhor ela, e com isso ela consiga ser uma aliada, destituindo totalmente a política, como tu dissesse aí, desse processo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A natureza é uma coisa e a política é outra, não dá para misturar. Quando mistura, vira uma chatice, né? Vira uma coisa sem pé nem cabeça. Então, sim, porque a gente naturalmente, porque um lado pega e quer associar só a ele, o outro lado naturalmente se põe contra, mesmo sem. Se criam dois polos que na verdade não tem que existir. Porque a natureza é para todo mundo. A natureza é para todo mundo, né, cara? Isso aí. Pô, isso é legal, quer dizer, um negócio que tem há 30 anos. Tu tem um filho, não, tu falou que tu tem mais filhos. Eu tenho dois. Eu tenho uma filha que é mais velha, é a Bruna, que ela é veterinária, trabalha com fisioterapia animal e mora em Porto Alegre. Um dia tu tiver um cachorro ou um gato com problema aí, tu fala comigo que eu te passo o endereço dela. Ela faz fisioterapia de pequenos animais. Pô, diferente, bacana isso. Mas foi legal que os dois caíram pro teu lado, né? Porque não só fico imaginando assim, quando eu vim às férias, puta, lá vem o pai querendo socar no meio do mato. Pelo amor de Deus, pai, vamos. Eu quero botar Mandaí no. Não, pessoal, nós temos que ir para o mato, vamos fazer uma. Então, e meu filho gosta de natureza, mas a natureza dele é um pouco diferente da minha. Eu sou mais do mato e do campo, e o meu filho é mais do surf, que não deixa de ser uma natureza pura também, né? Então ele é surfistão. Esse é o meu guri! Agora, esse aí. Eu adoro, eu me sinto bem na praia. A praia eu entendo, a praia eu sei, eu conheço o mar, eu entendo. A natureza, vou te falar, a natureza ela é muito opressiva para mim, quando eu vou eventualmente, que é muito raro. Eu compreendo. Ela é muito opressiva, eu tenho inveja boa, inveja do bem, de quem se sente bem na natureza, porque eu vou chegando na natureza, bom, já começa porque todos os bichos que picam, quem é que eles vão vir? Não vão em ti, né? Eles vêm em mim, cara. Eles já me conhecem, sangue ruim. Assim, o Vitor, vamos perder tempo com o Vitor? Tá louco. Eles vêm todos. Olha, vê se está errada essa informação que eu vou dar. Não tá não. Sangue novo é o primeiro. Não, isso sei. Existem. A gente não conhece todas as espécies de insetos que existem. Tem mais de 800 tipos de insetos. Não, para quê? Vou te perguntar, para quê? Comida para passarinho, por exemplo. Tá bom. Não, mas... Por exemplo, só um exemplo. Agora o seguinte, né? O cara que, por exemplo, esses dias eu estava falando com um amigo meu que é médico, o Alexandre Damer, e a gente estava falando... Eu fiz medicina um tempo, depois saí. Mas uma parte que eu mais gostava era a anatomia. Porque daí eu achava legal que tu abria aquelas estruturas e tu via a perfeição daqueles negócios assim. E eu me considero um agnóstico, que é diferente do ateu. O agnóstico é o cara que... Eu não sei se existe alguma coisa ou não. Não sei, estou aqui. Se eu chegar lá e tiver, é excelente, ótimo, eu não sei. Mas, quando tu somos parecidos. Quando tu estuda anatomia e tu vê a perfeição que o troço tem, tu fica assim, não foi à toa. E aí os insetos,
E aí os insetos entram assim, cara, que cada design, cada formato, É, e tudo cada, funcionando, é uns brinquedinhos tudo, esquisitos, e todos tudo, funcionam, tudo. cara. E ele só te pica onde está mais perto da tua veia superficial ali, né? Porque não pode perder muito tempo, né? Exato, todos têm uma É, estratégia claro, direitinho, claro. uma Pode ver que proteção. tu botar o braço ali, não vai em qualquer parte do braço, ele vai escolher só onde está na superfície. E ainda assim tem uns que ainda te picam e te anestesiam antes para tu não sentir, aí eles chupam o teu sangue, aí quando tu te dá conta ele já está longe. É E, perfeito, tá né? e fica Aí, aquela coceira ali no teu. É, isso é perfeito. os bichos Bom, são tem mais velhos que nós, né? então há mais tempo, né? Eles estão mais tempo que nós aqui, tem que saber, eles têm que saber bem, né, as coisas que eles fazem. Senão eles não estavam Segundo, aqui mais, né? segundo os criacionistas, não, né? Nós chegamos primeiro. Bom, aí deixa assim, né? Não é nosso caso, né? Nós não Não, somos. não vamos entrar nesse detalhe aí, né? Sim, Vai sim, dar, sim, vai dar sim. problema, vai dar problema. Mas isso leva essa perfeição dessa diversidade e tudo mais, leva o cara a pensar, né? Não, não, leva. Não, e não só insetos, né? Tu pega uma planta, por exemplo, uma planta que vive em cima de uma outra árvore, por exemplo, um líquen, que é uma das coisas mais primitivas que nós temos aqui no nosso planeta de vida, né? É uma associação entre um fungo e uma alga. Um protege o outro e um produz alimento para ele e para o outro, então fica uma associação perfeita. Eles conseguem viver em cima de uma pedra exposta ao sol ou pendurado num arame de cerca. É uma coisa Interessante. absurda, né? Então, Absurdo, né? e muito bem, vivem muito bem, se reproduzem. Não? Mas agora uma coisa assim, por exemplo, e tu que conhece isso, existe algum tipo de evolução nessa parte? Por exemplo, insetos, desde que eles surgiram, eles chegaram a evoluir alguma coisa? Sim, tanto que quantas milhares de espécies que tem de inseto? Isso é fruto de evolução, não Ah, tu tenha acha? dúvida nenhuma. Eles são. Claro, claro. Ah, Inclusive tem mas insetos. não deixou de existir o que deu. Não, não, é que nem, por exemplo, se comparar, por exemplo, tem os crocodilos, os jacarés são antiquíssimos, né? Eles parece que eles pararam de evoluir, na verdade, não, eles chegaram numa forma praticamente perfeita para aquele tipo de ambiente onde eles vivem. Então, eles mudam muito pouco, eles evoluem. O que evolui são ramos laterais dele que vão dar origem a outros, mas ele é um produto pronto, acabado, O cara chegou na mais ou zona menos de assim. conforto, chegou na zona de conforto dele É, ali. Para que que mais ele ou vai? menos assim, Pô, é um pouco mais complicado, mas é. essa definição que tu deu foi boa. Ele é um produto pronto. Ele, quer dizer, chegou quase na É, perfeição do que para o é, que ele foi feito. porque, por exemplo, tem comida, ele come, não tem comida, ele hiberna, ele entra, ele se enterra, fica ali 1 mês, 2 meses, sem problema nenhum. Nós não podemos fazer isso, né? Agora, Nós, como, a gente ainda falta muito para nós, né? Acho que a gente ainda está no plano piloto, o ser é, humano. nós somos muito novos na evolução, né? No ramo evolutivo, nós somos muito novos ainda, né? Se comparar, né? Esses animais são muito antigos, muito mais do que nós, né? É a mesma coisa que as araucárias, por exemplo, as árvores, os espinheiros, os xaxins, são organismos muito, muito, muito antigos. Sim. São contemporâneos, por exemplo, dos dinossauros, que se extinguiram e eles estão aqui ainda, né? Então são produtos, são formatos que se deram certo e estão por aí. Porque eu falo, Então a por evolução, a exemplo, evolução não caminha só numa linha, ela tem ramificações, né? Ela vai lateralmente criando coisas novas e aquela linha ali continua. Mais ou menos assim, eu sei que o Darwin está morto já, mas ele, se me ouvisse, ele ia mais ou menos concordar com isso. Aliás, foi ele que disse isso. Darwin era o cara, né? Opa, totalmente. Darwin era o cara. Eu também acho. Mas, por exemplo, o ser Imagina, humano. imagina o Darwin lutando em 1859 contra a força da igreja, dizendo que não era bem aqui, como se Que dizia era na igreja. criacionista, né? Então inclusive ele disse para a mulher dele que ela lesse os originais e que se ela achasse que aquilo era muito muito afrontoso, que ela botasse fogo, que ela queimasse aquilo, que ele não queria mais ver, que ele foi fazer uma viagem para tratamento de saúde, entregou os originais para a mulher dele e pediu para que ela lesse nesse período em que ele estivesse fora. E que se ela achasse por bem, ela poderia botar no fogo.
E ela leu e mandou para a editora. E é o que nós conhecemos hoje. Eu não sabia O dessa criador aí. da origem das espécies, é. É porque ele Deixa eu estava s- ele tava numa aflição, ele estava numa sinuca de bico, na verdade, né? Porque ou ele enfrentava a igreja e dizia o que ele tinha concluído com a evolução, ou ele abandonava tudo e deixava para as cobras. E ele Sim. resolveu peitar. E foi muito criticado por isso na época, né? Foi ridicularizado, teve... Bom, só a biografia dele mostra isso, né? Ele sofreu muito, mas ele encarou, graças à convicção dele, né? Tu vê isso tudo em 5 anos de viagem que ele fez aqui pela América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, ele deu uma volta ao mundo, na verdade ele fez uma volta ao mundo, né? E colheu material suficiente para... Galápagos. Galápagos foi o grande cenário, o grande laboratório dele, lá que ele... E aí, quando ele voltou para a Inglaterra, ele reuniu todo aquele material. O que ele não conhecia, ele mandava para os especialistas amigos deles, eles identificavam, e ele, com os resultados, ele teve mais de 20 anos para fazer essa teoria. E o pai dele queria que eu acho que ele fosse advogado, né? O pai dele. Não, ele queria que ele fosse Médico, 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 é. primeiro padre, depois médico. E ele chutou o balde e entrou no Beagle, no navio aquele, e foi embora. Exato, é. Que história E o pai sensacional dele, ali. e o pai dele não queria que ele fosse, né? Ele teve que ele fez uma intermediação com um tio, se não me engano, um tio dele, que ele pediu uma força para o tio interceder junto ao pai, e aí o pai concordou, porque eles tinham que pagar as viagens na época, né? Os naturalistas tinham que pagar pela sua estadia. E não era um pouco dinheiro, né? Mas o pai dele tinha dinheiro, né? O pai dele era um cara O de pai dele grana. nossa, o pai dele tinha muito dinheiro. A sorte, porque se não tivesse, o Darwin talvez não fosse a viagem. Pois é. Tu vê, Às vezes é história, né? Já virando história o é, negócio mesmo. isso aí. E eu estava falando só para a gente encerrar esse capítulo, que já volto. Deixa eu te dizer uma coisa pro pessoal também que está aqui. A gente não tem muito, a não ser que tu tenha algum compromisso, eu não tenho. A gente fica falando Não. quando estiver bom, tiver assunto, estiver bom para todo Isso mundo. aí. O pessoal vai Não, ver não, com calma depois, pode pular, a parte eu que estou não em casa, quiser. estou tranquilo. Mas vamos ter que aproveitar, Toca aqui. vou ter que tirar um suquinho aqui do Vitor, né? Pode. O cara sabe tudo, pô. E eu de ti, né, cara? Só que eu te considero um baita de um profissional, né, na área da criação ali. Tu sabe que na época que eu morava em Porto Alegre, 70 e 80, que foram os 20 anos que eu morei aí, eu lia muito aquela revista Mad. Deve ter Meu visto influenciador, Mad, né? Eu isso aí. comecei a fazer por causa do Mad. E tinha um cartunista ali que, se eu não me engano, o nome dele era Al Jeff. Que ele é aquele cartunista que fazia os cartoons de rodapé. Não, lembra? esse não era esse era o Al Jeff, era aquele que no final tinha a dobradinha, que tu dobrava. Então tá. Mas esse que tu tá falando dos rodapés é o meu mentor. Mas eu ia te dizer agora. Sérgio Aragonês. Sérgio Aragonês. Isso aí, esse aí, Sérgio Aragonês. Cara, para mim era a cereja do bolo da revista. Cara, aquilo ali aquilo ali é tu, cara. Não, eu comecei totalmente inspirado por eles, né? O Dom Marte, te lembra do Dom Marte? Dom Marte também, muito engraçado. Mas o Sérgio Aragonês era para mim tudo. Meu traço era meio parecido com o dele. Ele fazia uns cartoons de esquina, né? Assim, umas coisas impressionantes. E como tu faz assim, olha, eu te vejo assim, ó. Não que tu é igual a ele, mas tu tem um viés dele, assim, sim, total. Uma percepção social dele, assim. Foi na música. Perfeito. Pô, me entregou aí, me entregou. Não, meu grande influenciador. Tu já falou dos meus dois influenciadores, Paul McCartney e Sérgio Aragonês. Só que eu errei o nome, né? Mas eu sabia quem era o cara. Mas era do Médio. E Monty Python, que eu me inspirei muito naquele humor inglês do grupo Monty Python, que tem a ver com Disco Cuecas um pouco, com Caceta e Planeta. Isso mesmo. Tá tudo no meio aí. Tá tudo. E eu também tive meus influenciadores, o Ludovico Bucup foi um deles, que eu te falei no início, né? As pessoas, a gente se espelha em pessoas. Né? Ele era gaúcho, ele é um alemão, né? Sim, mas morava em Porto Alegre. Sim, ele é gaúcho, porto-alegrense. Como era o nome? Tu falou Ludwig, eu quase caí. Ludwig Bucup.
Sim. Buco. Como é que era o nome do nosso ecologista aqui, O Lutzenberg. Lutzenberg. Lutzenberger. É. É outra. Lutzenberger era agrônomo. Agrônomo, é. Foi um cara. Mas ele era militante nessa área ambiental, sim. Era assim, né? Bem Bom, forte. Né? vamos voltar. Se eu ficar derivando contigo, eu ia te falar. Eu ia te falar que o lance dos insetos, né, que tem inseto para dar com pau, e quando a gente vê filme de ficção científica que tem ataque dos aliens, tem uns ataques de alien que tem uns insetão, que é uns insetos. Não, os caras se baseiam naquelas mandíbulas de insetos. Pode pegar um inseto pequenininho, aquele e amplia para tu ver se não é aquelas mandíbulas daqueles insetos. Que em outros planetas aí. Exato. Em outros planetas aí quem manda são eles, velho. Então é melhor a gente ficar pianinho com eles, porque daqui... É isso aí. É bom a gente ficar bem com eles. Tu imagina se nós tivéssemos inseto do tamanho de uma ema, por exemplo, nós estávamos ferrados, né? Putz, velho. É bom que eles sejam pequenos, né? Terra de Gigantes, lembra do Terra de Gigantes? Sim, me lembro. Ali tinha uns... Agora o seguinte, rápido, já que estamos falando desses bichos, assim, só por curiosidade, essas coisas assim, porque tu tá sempre no meio do mato, tudo. Eu tenho um certo problema, tirando os insetos, que tudo bem, eu sou maior que eles mas eu tenho um certo problema com cobra. Tu te depara muito com cobra nessas tuas caminhadas? Eu também não é minha, não é uma coisa que eu respeito, na verdade. Serpente eu respeito, porque eu sei da potencialidade letal de uma serpente, né? Tu pega uma jararaca, tu pega uma cruzeira, tu pega uma urutu, tu encontra aí uma cobra coral, tu sabe que se tu vacilar, tu pode perder uma perna, tu pode fazer uma gangrena, tu pode inclusive morrer antes de chegar no hospital. Então, são animais que eu respeito muito. Eu não manipulo serpentes, eu não pego. Mas tu passa muito por elas, não passa? Tu não encontra muito no teu... Encontro, fotografo, tudo, mas eu aqui e elas ali, né? Eu não me meto assim. Aqui no nosso interior, aí para onde tu vai, tem muito o que? Coral? O que tem mais? Tem coral. A serpente peçonhenta mais comum nossa aqui é a jararaca. Depois tem a cruzeira, depois tem a cascavel, que é. Tem cascavel? Cascavel tem bastante aqui, Tem. Cascavel tem mais chocalho. Cascavel do chocalho. Isso aí. Ela avisa, ó, tô aqui. Tem uma história muito interessante de um amigo meu, que já faleceu também, um biólogo de campo, Thales, ele era herpetólogo, foi um dos criadores do museu, ali museu, agora foi inclusive extinto, esqueci o nome agora. Mas enfim, ele criou uma coleção de serpentes na PUC, criou uma coleção de serpentes na URGS, e ele era um homem de campo também, também me inspirou. Ele estava uma ocasião no Taimbezinho, na Paradas da Serra, aqui, fazendo um trabalho de... Eu não estava junto, mas ele me contou, foi o relato dele, assim, pessoal. Ele estava voltando de uma coleta de serpentes, ele estava sozinho, ele tinha caminhado assim a tarde inteira e estava voltando para o acampamento. Na época eles acampavam, no Taimbezinho era possível. E ele estava muito cansado já, e com os pés doendo e tal. Aí ele estava de coturno, naquela época não tinha essas botas boas, hoje era coturno mesmo militar, né? Então ele pegou, sentou e abriu o coturno, assim, tirou para dar uma aliviada no pé, né? Aí levantou e disse que ouviu o chocalho da cascavel. Aí ele parou e tentou localizar o som, assim, quando ele localizou o som, ela deu um bote na panturrilha dele, pá! Pegou a panturrilha. E aí ele sentiu o baque, olhou para baixo assim, ela estava entrando numa toca. Ele tentou pegar ela ainda, mas não conseguiu. E aí ele se direcionou para o acampamento. Dá tempo? Como é que é o efeito? Calma. Começou a voltar. E começou a turvar a vista. Isso é um relato pessoal. Só turvar a vista e tal, aí ele se sentou e desmaiou. E anoiteceu. E o pessoal no acampamento preocupado.
onde é que está o Thales, onde é que está o Thales, onde é que está o Thales, e saíram, cada um para um lado lá para tentar achar, e alguém localizou ele estava perto. Levaram ele para São Francisco de Paula, num jipe que tinha lá, estava com um jipe lá, e no hospital e tal, e aí ele, naqueles delírios assim, disse cascavel, 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 e aí no hospital deram um soro antiofídico específico, anticrotálico, que é o soro para cascavel. E aí disse que a primeira coisa que ele falou quando ele acordou, assim, que ele estava melhor, ele perguntou para o amigo dele que estava lá dentro do hospital: que horas é a janta? Tá super bem já, então. Ele ficou 2, 3 dias no hospital, acho, tomando soro lá, e se escapou dessa, mas por pouco. Não tivesse um amigo ali junto com ele, ele Mas por que será provavelmente que teria... ela tá. Porque o pessoal fala que cobra não ataca se tu não for Não, uma. provavelmente ele deva ter batido nela sem ver, porque a serpente ela é assim, ela tá, se ela está enrolada ali, tu passa do lado dela, ela não vai te atacar. Ela ataca quando ela está nervosa, perturbada, ou se ela pressente um ataque, que na Ah, verdade não é um ataque. Por isso que tem aquela história que a serpente sempre ataca o último da fila. Tem uma história assim, né, que é absurda, mas como é se que é? dizia, né, ó, anda em fila assim, o último é o que ela pega, né? Na verdade não é o último, ela pega quando ela está mais irritada, porque passa o primeiro, ela se acorda, vamos supor, passa o segundo, bate sem querer nela, passa o terceiro, ela já se arma, bate, aí o que passar primeiro ela pega. É assim que acontece. É Às bom vezes tu me, elas. bom tu me dizer isso. É, Cara, eu passo vergonha assim quando eu vou para qualquer sítio, fazenda, que os não, caras inventam de dar eu não caminhada. pego, Eu eu não vou com manuseio serpente. eu vou com um cajado, uma coisa assim, vou É, batendo no chão e batendo os pés. Pá, ó, tô aqui. Sai. Tô aqui. Sai. é, Mas eu vou mas assim, ó, muito. a quantidade de acidentes existe, né? Existem acidentes. Assim, mais de 60%, 70% são acidentes de jararacas, aqui no sul, né, do Brasil, assim, que é a mais frequente mesmo, né? Ela dá dentro do mato, então o pessoal corta o mato e ela se desloca para a cidade ou para as fazendas e tal, se intoca embaixo das casas, e aí acontecem acidentes, né, com cachorro, com gado, com as pessoas. Que E, na dureza. verdade, nós estamos invadindo o espaço deles, né, delas. Né? Mas precisamos dividir esse espaço aí cada vez mais. É, isso aí. Elas vão ter que nos aceitar. Olha aqui, ó. Elas já sabem disso. Tu falou em Taimbezinho. Taimbezinho é um cânion, né? É É o um Kenner cânion. também, assim, isso. Isso. O Rio Grande do Sul é o lugar que tem mais canyons assim do Brasil ou não? Não, sul do Brasil tem, assim, a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, são os cânions onde estão. Que o cânion uma formação, assim, é um recorte que tem no Planalto, um recorte abrupto que tem no Por Planalto, que que é dá que aquela... surgiu esse recorte? O que é uma? Isso aí Ele surgiu na época... era junto e separou aquilo ali? A África e a América eram um continente único, né? E aí, Sim. quando fragmentou, quando se abriram os continentes, que se formou o Oceano Atlântico, teve essa quebra, e aí E tem abriu outros lugares. vários processos geológicos que acabaram formando esses cânions maravilhosos que nós temos aqui, que são coisas únicas, né? E os nossos cânions, ao contrário, por exemplo, do Grand Canyon americano, que ele é um cânion formado mais por rochas de areia, areníticas, né? Então ele é um cânion muito estéril, assim, com pouca vegetação. E os nossos cânions são verdes, são totalmente recobertos por vegetação da Mata Atlântica. Então é um espetáculo único, assim, né, praticamente, O que o pessoal chama de campos do. Como é que é? Campos de de cima? altitude. São Campos esses de campos que altitude. tem ali. O que tu Isso, chama de borda? A borda é a borda do cânion? é a borda do cânion, que o campo vai até a borda e depois tem a mata embaixo. Então se forma uma transição de dois ecossistemas ali, né? O ecossistema da mata e depois o ecossistema do campo. É uma coisa bem definida, a altitude define isso, o tipo de clima, o tipo de solo, a quantidade de solo que tem nos campos, por exemplo, é muito tênue, é muito fina a camada. Então, ao invés de se formar uma floresta, se forma um campo.
Isso Ah, tem tudo a ver, né? ah, a Então, por isso que os floresta ela nossos campos... precisa de, para ter a raiz, ela precisa de mais. Isso, tem que ter profundidade, tem que ter mais solo. Então, é por isso que a floresta fica nos vales, né, onde tem também mais água. E isso tudo, então, essas características ambientais vão definindo a vegetação, no caso, né, do local. E, ali, e esses campos nossos aqui são espetaculares, porque são campos nativos. Uma vez eu estava fazendo uma aula de campo com os alunos da biologia lá, e parei o ônibus, nós estávamos no ônibus, eu parei o ônibus na entrada do Canyon Fortaleza, Desamparados, que é um pouco mais ao norte do Itanhazinho. E parei lá, e é um lugar, tem uma vista espetacular, assim, do campo nativo mesmo, né? E eu disse, esse campo aqui não tem que... Aí ela parou assim, levantou o braço e disse, professor, quem foi que desmatou esse campo? Aí eu disse, não, ninguém desmatou, ele é um campo nativo, natural. Não é possível. Olha aí, está desmatado, não, foi desmatado. Não, não foi desmatado. Então eu tive que fazer um argumento técnico, né, mostrar uma história geológica para convencê-la de que aquele campo era nativo, ela sempre foi campo. Né? E as pessoas às vezes não sabem disso, acham que aquele campo foi, por alguma forma, desmatado para se plantar o capim. Na verdade, não. Hoje, tem muitos lugares desse campo que estão sendo transformados em lavouras e transformados em florestas de pinos e tal, mas o campo original mesmo, ele é nativo, né? E é belíssimo, ele tem uma diversidade de plantas assim, extraordinária, que é o que engorda o gado e dá aquela carne espetacular que é a carne do campo, do gado criado em campo de altitude, Nativo, né? de É, campo altitude. nativo, né? É um campo espetacular. A E lá em diversidade de... cima também que surgem os rios, né? Sim, as As nascentes nascentes. principais, o Rio das Antas nasce lá, o Rio Uruguai nasce lá, são os dois maiores rios que nós temos aqui, né? Tirando o Jacuí, que é um receptáculo que nasce ali em Passo Fundo e tal, mas os outros nascem tudo naquela região lá. E fora Qual é o os que cativo? Qual, é- descem qual, para qual é, o... qual é o cânion nosso aqui que é mais alto aqui? Qual é que é? Qual É é o, o. é o Monte Negro, Cânion Monte Negro. Está a Aliás, 1.300. mil trezentos. O pico do Monte Negro, que é o morro que está no sopé desse morro está o Cânion Monte Negro. Então, tem o Cânion Monte Negro e o pico do Monte Negro, que é uma montanha que tem ali. A montanha tem 1.397 metros. E o Ela Cânion está está em no cima desse sopé. campo. Quanto além do campo tem o campo e tem o pico? Qual é a Eu acho que distância tem entre o mais uns campo? 50 metros, 60 metros no máximo de diferença. Então, esse cânion tem 1.380 metros, mais ou menos. Né? É uma coisa bem... É o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, lá no Monte Ah, Negro. tá. O Carlinhos aqui está falando, Carlos Kober, que é o que eu queria dizer. Ele disse aqui são os famosos campos de cima da serra. O original é Também. muito rico e nutritivo. E isso aí, é outra denominação para esses campos de altitude, campos de cima da serra, é a mesma coisa. É um Agora, sinônimo. entrando aqui numa aventura tua, que foi uma das que O me chamou a Carlinhos, o Carlinhos atenção. conhece bem. O Carlinhos conheceu bem lá no Taimezinho, né, Carlinhos? Nosso tempo de videopook lá, fazendo grandes vídeos lá. O Carlinhos fez um vídeo espetacular, uma edição assim, que E até que hoje eu, edição, né? até E eu que pô, edição! nunca vi uma pessoa bater naqueles teclados com uma velocidade como esse cara fazia. Tipo. E não era só a velocidade, era a precisão. Eu dizia para ele, cara, tu não existe, meu, tu é um mágico. Porque Vitor, até tu não via os dedos dele assim, aquilo era uma velocidade, e quando tu via o trabalho acabado, tu ficava de queixo caído. eu fiz. A gente fez um programa de televisão junto, alternativo, Uhum. em 80 e poucos. O programa, tudo era a edição dele. Ele que salvava. A gente fazia É? umas porcarias e ele fazia uma mágica naquela porrinha, daquele teclado lá. Não, e ele fazia, além de ele fazer a edição, ele fazia uma edição de som, ele colocava umas músicas, cara, que entrava que nem uma luva, assim, ó. Até hoje eu me lembro de um vídeo que nós fizemos lá, que ele pegou uma imagem assim de uma serração subindo pelo cânion, e ele botou uma música de flauta, eu acho que era eu não me lembro o compositor, mas entrou aquela flauta, assim, até hoje eu ouço aquela flauta assim, e associo aquela serração subindo o cânion,
Rapaz, isso aqui, que felicidade que ele teve com aquela escolha assim, da imagem com o som. Ele fazia um casamento de imagem e som assim, que eu nunca vi ninguém fazer. Não é à Viu, toa que, Carlinhos? não é à toa que Até levaram. hoje eu lembro daquela edição do Taimbezinho lá. Tu é fera, cara. Não é à toa que levaram o cara, né? É Olha, pô, verdade. Não, não. O levaram cara o é um cara. monstro. O cara é um monstro. É um monstro, é um monstro. Mas eu queria falar contigo de uma aventura tua que eu vi, que é um ano no topo do Rio Grande. É isso? Um É isso ano. aí. Isso aí. Isso aí, a história é assim, ó, quando eu me aposentei na Universidade de Caxias do Sul aqui, que eu dava aula no curso de turismo e no curso de biologia. Então, eu juntava meus alunos ali, levava para o campo e tal. E foi nessa época que eu conheci São José dos Ausentes. E eu nunca tinha ido para lá, então eu fui para fazer aula de campo lá, porque eu dava aula de turismo rural. Então, eu imaginei um circuito em que estava justamente lá, estava iniciando também as pousadas rurais, estavam começando aquele processo. Ecoturismo, ecoturismo, ecoturismo começando. Ecoturismo e turismo rural, as duas coisas. Ah, Aí eu fiz um circuito lá e tal, e comecei a conhecer as pousadas e as pessoas de lá. Mas eu sempre levava turmas grandes, assim, 30, 40 alunos, e ficava olhando para os lados assim, eu não, digo, mas eu quero vir aqui sozinho, eu quero vir aqui sozinho, eu quero vir e sentir essa natureza que eu não consigo, porque eu tenho que cuidar dos meus alunos, tenho que dar aula, então, sabe, é outra coisa, né? Quando tu vai com um grupo coordenando, tu tem que estar ligado 24 horas no grupo. Aí, quando eu me aposentei, eu disse, é agora, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, vir para cá sozinho e fazer um trabalho na natureza com o meu tempo e com a minha velocidade. Aí eu criei o projeto Um Ano no Topo do Rio Grande, que a minha ideia era fazer um retrato, na verdade eu fiz um retrato da natureza nas 4 estações, no ponto mais alto do Rio Grande do Sul, que é aquele lá, o Monte Negro. Aí consegui parcerias preciosas lá, que até hoje eu sou amicíssimo deles, que é a pousada Monte Negro, e aonde eu fiquei durante todo o tempo, que é a Estância Tio Tonho, que nem era ainda a pousada oficial como ela é hoje. Então lá eu fiz amizades assim fortíssimas, me ligam até hoje aquela terra, e eu fiquei quase 100 dias ao longo dos 365, distribuído nas 4 direto, estações. sem direto, Não, não. Tu ia e voltava. não, eu fazia por estação, assim, eu ia, ficava uma semana, depois voltava, ficava mais uma semana, mas eu cobria as 4 estações, fiz um panorama, assim, ambiental, Ah, isso é um fotografando trabalho e importante, escrevendo. né? Trabalho É, importante esse aí, cara. tanto que vai sair um livro agora, até o final do ano sai o livro, né, Um Ano no Topo do Rio Grande, já está pronto o livro, só falta detalhes de acabamento e coisa e tal. Então, vou te mostrar, quando sair, eu vou te mandar um exemplar aí. Pô, ele E esse ficou projeto, então, registrado. Fala, fala. foi de 2016 a 2017, fiquei lá. Né? Aí nunca mais saí. Aí comecei a emendar um projeto no outro, Aí tu aí começou a criei levar um outro. gente pra lá, daí tu começou a levar gente Não, pra ainda, fazer isso. ainda não, ainda Tá. não, ainda Aí era não. só tu. Aí era só eu Tá, mas peraí, precisava. vamos falar desse aí, porque tu ficou. Bom, mas tu não ficou totalmente isolado. Tinha esses. O Não, pessoal. não, nesse não. Eu ficava nessa estância de Utonho, a família Vieira ali, que me recebeu muito bem, e ali eu fiz a minha base operacional. Então, dali eu saía e fazia a cobertura dos pontos. Fotografava e escrevia, fotografava e escrevia. Então, eu tenho um registro fotográfico assim dos lugares nas 4 estações: campo, mata, cânion, rios, enfim, fiz todo um retrato daquele lugar ali, né? E juntei com tudo isso o turismo, que eu, como estava sempre lá, eu acompanhei a chegada de turistas, cavalgadas, turismo eventual familiar e tal. Então, eu fiz um mix bem interessante assim daquela região. Tu Tá? foi pegando E a ficou mudança da região para isso cada aí, uma das estações ia é mudando a isso. vegetação, o Muda tudo, clima, muda tudo, a muda umidade, tudo. Peguei geada a cor, fortíssima. a luz. Isso. A luz, principalmente a luz. Eu só não peguei naquele 16 para 17 neve, não nevou naquele período. Né? Lá é o Mas eu peguei lugar cada mais, lá é o lugar mais frio. mais frio e mais alto. É quanto mais Mas alto, não, né? mas, Aqui, mas não mais ao nevou, sul. não nevou. Só que eu peguei geadas fortíssimas, geadas assim, quase não conseguia ligar o carro. Então eu fiz uns registros muito bons de geada lá no topo e na região assim como um todo.
E isso, então, peguei geada, peguei neblina, peguei queimada de campo, peguei lida de campo, castração, marcação, enfim, fiz um apanhado geral do que as pessoas que moram ali fazem, né? Tanto com o turismo quanto com a lida com o gado. Então, peguei aqueles. O dia Fiz a um dia registro o dia a dia dos no dia a caras. dia, fazendo leite, tirando leite, fazendo queijo e tal. Ou então aqueles churrascos de galpão, sabe? Que bota aquelas costelas, assim, fica 5, 6 horas na brasa ali, depois aquela festa da confraternização, gaiteiro, sanfoneiro, violeiro e tal. Tudo gente do local, né? Muito legal. Então Tu uniu ficou um trabalho o show. útil ao agradabilíssimo. Tu É uniu. isso aí. Então, e aí depois nessa história aí, eu descobri que tinha lá um container de uns amigos meus que tinham comprado um container instalado lá numa beira de cânion. E aí eu quis fazer um trabalho. Observatório, o teu observatório. Mas virou isso aí, na verdade, né? Eles quiseram vender o trailer, que era um apartamento, na verdade, montado assim, né? Eles compraram um container, mandaram fazer um apartamento e depois levaram o container e instalaram lá. Essa foi a história. É um pessoal de Santa Catarina, que vinha uma vez por mês, vinham lá, ficavam. Aí que eu conheci eles. E aí eles me ofereceram para compra, eu disse, eu não comprar não como, mas eu alugo. Eu tenho um projeto que eu estou fazendo, né, que eu quero escrever como é que é viver sozinho num lugar isolado. E aquilo lá era perfeito, porque estava isolado, né, e eu ia sozinho para lá. E consegui, fiquei 2 meses, né, descrevendo Tu, contigo o que mesmo, é tu e todos os isso aí. outros tus que tem. Nossa, meu, foi uma aventura assim, quase incontável. Tão emocionante que foi, assim, o visual que tu tinha do container para o cânion era uma coisa absurda, de linda. Tava quase na quina na borda mesmo, tava na borda. Tanto que eu apelidei o projeto de A Borda, porque eu estava numa borda, né, uma borda. E só não fiquei mais lá porque depois eu não consegui o apoio financeiro que eu precisava para ficar mais tempo. Então, mas me dei por satisfeito com 2 meses assim, de trabalho lá, né? E ficou bem legal. E eu sempre escrevendo associado ao jornal, né? Então, E o todas essas jornal minhas publicando é, semanalmente a tua experiência. isso, essas minhas aventuras são todas traduzidas para as crônicas, né? Mas vem cá, Vitor, o teu lance é fotografia, mas e vídeo, cara? Pô, isso aí dá um especial para esses National Não, Geographic, esse tipo de coisa? eu não faço vídeo, eu não me meto na seara do Carlinhos. Leva o Carlinhos, cara. Ah, Tu bom, e se o ele viesse Carlinhos, para cá, tu e o Carlinhos, ah, 2 meses se ele juntos vier para ali. se Vamos ver ele vier para cá, como é que funciona essa experiência, tu e o Carlinhos juntos ali. eu vou fazer ele emagrecer no campo lá de tanto caminhar, tu vai ver. Deixa comigo. Botar o Carlinhos boa, 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 boa. Na Vou atividade. adelgaçar, que nem te diz, vou adelgaçar ele, de tanto que ele vai. Não, eu tenho um olho para fotografia, eu não tenho um olho para vídeo, porque é diferente, sabe? Não, mas O eu meu digo o filho. seguinte, cara. Não, eu digo o seguinte. Tu levar um cara, porque Entendi, tu entendi. narrando a história, tu mostrando o Entendi, lugar, entendi. Não, entendi. tu como esse Eu tô, narrador, tu eu é um tô, escritor, tu é um cronista, cara. Tu é um cronista, o e meu, fala meu, o super meu bem e filho, tudo. o meu filho tá lidando mais nessa parte inclusive ele comprou um drone já, tá fazendo Drone, umas bah! imagens, show. Então acho que nós vamos casar por aí o negócio. Pô, Pai e isso eu tenho filho, acho. certeza que tu vende para esses caras aí, certo? Um negócio desse aí, de verdade, muito E bom. agora, o último projeto que eu tô desenvolvendo ainda é sobre o Vale do Rio Silveira, que é um rio que corre lá em São José dos Ausentes, um rio que tem lá bem, bem importante lá, né? É um tributário do rio Pelotas, que na verdade se transforma no Rio Uruguai. Então é um afluente do Uruguai, Aí é né? lá embaixo. Aí é lá embaixo, Não, o é em início, a cima nascente ainda. dele lá em Em cima. cima. Ele nasce no Monte Negro, uma das nascentes dele é ali pelo Monte Negro ali, e ele cruza pela Vila do Silveira, que a gente chama, que é uma vila que tem ali em São José dos Ausentes, e desce e vai até o Rio Pelotas. Então eu escolhi alguns trechos desse rio que são importantes para o turismo e tem elementos cênicos assim únicos, como o Cachoeirão dos Rodrigues ou o desnível dos rios, As um lugar lá que cachoeiras, né? Deve ter cachoeira. é espetacular, Posso te falar uma espetacular. pergunta Então, boba? Uma pergunta besta, um sim, cara que te aproveitar
vou falar. Fala, fala, fala. Pô, nascente, né? Lá, lá de cima os troços. Mas aquilo lá em cima, ele se origina muito da chuva, Não, ele vem de nascente mesmo. É a pressão da água, de dentro da embaixo, terra. Não, eu digo, mas de ele vem dentro da terra. de No dentro do. sopé do Monte. Sim, no Mas sopé do isso Monte tem a Medo ver tem. com degelo lá de. Não, 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 não. Isso aí é o lençol freático, é a pressão Lençol que tem no freático, lençol claro. freático. Lençol Ele freático. extroverte. Já estava ali. É. Já Tava estava ali. ali, sim, sim, sim. Está ali. Ah, tá Ali certo. que ela espirra para fora e vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando e vai formando os rios, né? É por isso que lá é uma área assim importantíssima e que na minha visão não poderia ter, por exemplo, agricultura. É muito próxima das nascentes, né? Por quê? Porque ali, porque a água sai pura dali, né? E já pega uma contaminação de lavoura, assim, por exemplo, né? Ou Uma contaminação, lavoura. porque a lavoura já está contaminada com defensivos, esse tipo de Não coisa? é que vai. A contaminação que eu digo assim é o defensivo, é o adubo, é a revolução da terra, é o envolvimento, então tu altera o sistema, né? Mas é inevitável, não tem como. A comida é necessária e a gente olha e tá, mas né, não tem o que fazer. Teria, mas. É. Tá, e o seguinte, daí, essas são aventuras individuais tuas, né? Mas daí tu Isso, são começou, todos daí projetos tu tem de. uma empresa, a tua empresa É, que faz, tu leva as pessoas para tá, e aí usufruir das então, coisas. isso. Agora então, seria a outra parte. Então, quando eu terminei esse projeto do ano no topo do Rio Grande, algumas pessoas me diziam assim, por que tu não leva pessoas, grupos para lá? Eu digo, tá louco, eu já levei muito aluno e tal, já cansei. Não, mas leva grupos pequenos, tal, tu vai ver que é legal. Aí aquilo ficou me batendo na cabeça, e aí eu disse, quer saber, eu vou tentar. E comecei a formar grupos pequenos, de no máximo 10, 12 pessoas. E deu certo. Só não deu mais certo porque Pessoas a pandemia. diferentes. Sim, a pandemia cortou Ah, no meio, né? Eu comecei um ano antes da pandemia e tinha bastante procura. E aí a pandemia deu uma esfriada geral, assim, em todo mundo, não foi só tudo, aqui, né? né? Sim. Parou tudo. Agora então está recomeçando. Inclusive eu tenho já datas para esse ano já marcadas e parcerias muito importantes lá em São José dos Ausentes, pessoas que trabalham comigo lá, tem guias locais lá, no caso a Isnaira Lopes, deve estar me ouvindo aí. Isnaira, sempre junto. São parcerias que nós firmamos lá. Tem a pousada Cachoeirão dos Rodrigues, da Nilda e do Chico também, que são parceiros. A pousada Cachoeirão dos Rodrigues, a pousada Potreirinhos, desculpe, eu troquei o nome da pousada, e a pousada Tio Tonho, a pousada Montenegro, são lugares e famílias que são parceiros assim incontestáveis. Qualquer coisa que a gente precisa, datas assim apertadas, eles conseguem abrir uma agenda e nos receber lá sempre com muito carinho e muito profissionalismo. E principalmente muita coisa, um ambiente muito familiar, que é isso que eu levo as pessoas a conhecer. Essas pousadas que eu citei aqui são pousadas que eram fazendas e se Sim. transformaram em pousadas. Então, tu te hospeda na casa deles. Ah, Eles, que legal isso, cara. sabe, os quartos são quartos originais da fazenda, ou um pouco Tu adaptados. vivencia a realidade daquele lugar Isso, ali. isso aí. É uma experiência muito, muito, muito significativa. E à noite nesses lugares que tu vai assim, cara, aquele céu deve ser um absurdo. Rapaz, Eu sou muito uma ligado na coisa. noite, assim, no céu. Não, então tu ia enlouquecer lá, porque como tem muito pouca luz artificial lá, é Sim. só tu dar uma caminhadinha de 2 minutos, tu tá num lugar que tu não enxerga nenhuma luz artificial. Não tem um espaço no céu, né, cara? Não tem, Vazio. não tem. É coalhado de estrelas É e coalhado, né? mas tem que ser uma noite de lua nova, né? Que aí a lua está escura e aí tu enxerga muito mais O estrelas. brilho da lua, ele É mata. isso. Quando a lua cheia, aí ela é um espetáculo, né? Aí a lua cheia, ela encobre a maioria das estrelas, né? Mas ela cria um cenário no campo assim que é espetacular. Tu pode andar, chega a fazer sombra. Sem lanterna, tu É pode ir a legal. qualquer lugar, Putz, é né? isso. É muito Eu show. sou apaixonado pela noite, assim. É muito show. Tu nunca viu nada estranho nesses céus aí que tu.
Olha, te confesso assim, ó, procurei. Nunca vi nada estranho. Mas tu Nunca, fica, nunca. deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que os ETs eles não me curtem, porque não aparecem. Já apareceram com os amigos meus, primo meu, jura de pé junto que já viu, Eu já até vi, na. eu já vi, Não, eu já vi. então, mas eu não sou afortunado. Eu Mas gostaria de ver. vou te fazer a pergunta. Tu já pegou uma cadeirinha de praia, botou ela e ficou 1 hora olhando, 2 horas lá para cima? Não, não com cadeirinha de praia, mas eu fiquei deitado no campo. Tá, deitado. Mas ficou esse tempo que Ah, eu tô... Ah, tá, me não, ganhou. até mais, Mas ficou esse eu já tempo... dormi. Não, Eu já dormir não dormi. adianta. Eu quero saber se ficou Não, acordado. Acordado. claro, fiquei. Mais de uma vez. Lá, quando eu fiquei na borda, inclusive, lá, que eu tinha a visão do litoral, né? Ah, tu enxerga o Cara, litoral de lá? mas tu não faz ideia. Tu Litoral de enxerga Santa ali, Catarina? De Santa tu Catarina enxerga mesmo? Morro dos a altura onde está o cânion, esse onde eu fiquei, tu enxerga Morro dos Conventos. Então tu te localiza na geografia. Sim, sim, Tu sim, está em sim. Morro dos Conventos, tu Bom, olha dos para Conventos é logo ali meio que no início de Santa, ali, na Arroio. isso aí, passa o Manpituba ali, um pouquinho É. mais para o norte. É ali. Que Então loucura. eu já fiquei muito tempo, mas não quiseram fazer contato. Eu sou caçador profissional de estrela cadente. Caçador Tá bom, profissional. estrela cadente sim, vocês já vi muitos. Aí o Eu cara estou vê falando muito de. satélite. Não, eu sei. Sim, isso sim. Nós Só estamos quero que falando tu ver dos como. primos lá de cima. Eu tenho uma Os primos. teoria. Eu tenho uma teoria o seguinte: os caras estavam para descer. Eles estavam se É, preparando para descer, estavam vários casos aí, estavam se preparando. Aí nós começamos com essa frescurada toda de polarização e não sei o que, e briga para lá. Esse cara assim, vamos não, agora. lá não. Um olhou para o outro, vamos Lá agora. não. Tu acha agora? Agora? Vamos descer agora? Não, né? Vamos dar mais um tempo, vamos dar mais um tempo. Os caras mudaram os planos, né, tia? Mudar, pode ser, pode ser. Mas eu tenho uns parentes meus aqui, gente que jura de pé junto, que já viu, principalmente aqui entre Canela e São Francisco de Paula, a estrada que tem aqui, que é bastante isolada, assim. Eu vou contigo, se eu for contigo, tu vai ver, porque eles aparecem para mim. Eu vou, Então tá. tu falou em um parente teu, eu vi rapidamente Uhum. aqui, eu vou pedir desculpa pro pessoal que está entrando. Eu fico prestando atenção no Vitor, eu não fico olhando muito aqui, né? Mas fica aqui registrado. Não fico, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa aqui. Aliás, deixa eu só repetir para o pessoal que entrou agora, a gente começou a conversar, eu não sei nem que horas são, mas a gente começou a conversar às 9h, tudo isso vai ficar registrado no IGTV e também num canal no YouTube meu. Se inscrevam, se matriculem lá, preciso de gente. E eu vou compartilhar depois para o Vitor e tudo. Deixa eu achar aqui um parente teu. Olha, o Jaime. Agora que eu estou vendo os caras que entraram aqui. Deixa eu achar esse teu parente, porque ele falou uma coisa bacana para ti. É um cara de Miami. Deixa eu achar ele aqui. Opa, Miami. De Miami, é um parente teu de Miami. Quer te cobrar uma grana. Mentira. Então diz que eu não estou. Salim saiu. Peraí, deixa eu ver. Salim saiu. Pá, não estou localizando. Tem muita gente que falou aqui. Se ele estiver nos escutando e puder falar de novo, agora a gente vai olhar. Me perdi aqui. É o parente teu de Miami. Ele tem o meu sobrenome, ele é Trave. Peraí. Deixa eu ver. Ô, Carlinhos, tu que está aqui ainda continua com a gente. Cober, eu dei uma ideia muito boa. Nós temos que fazer a versão do Largados e Pelados. Eu não sei se estava no início. Largados e Pelados Galdéria. É o cara só de guaiaca. E uma caixa de fósforo. Caixinha de fósforo, guaiaca, chimarrão, a erva que ele quiser. A guaiaca, ele só pode levar o que tiver na guaiaca. Ele chega a cavalo. Chega a cavalo. Solta o cara lá nos campos, no campo de cima. Se vira. Só com o que tem na guaiaca, uma caixinha de fósforo, chimarrão. Pô, grava isso aí, cara. Nós vendemos isso aí. Estamos perdendo dinheiro. E o nome, como é que era? O nome? Lagarteando nos campos. Lagarteando nos campos de altitude. Nos campos de altitude. Isso aí. Lagarteando no campo de altitude. Qual é o projeto? Qual foi o mais recente teu que foi dessas aventuras tuas sozinho? É a que eu estou fazendo agora no Rio Silveira. Eu estou em curso. Eu já fiz
Isso, eu estou fazendo ela, estou produzindo ainda. Não, Eu mas tu não comecei, foi ainda, né? Não, não foi. sim, eu comecei em março, já fui. Ah, tá. Mas quanto tempo ela vai durar essa? Um ano também, um ano. Eu vou fazer o retrato anual de todo o ciclo Das ali naquela região. estações. Vai Isso. pegar a mudança Eu, de eu, estação. é, eu viciei nesse tipo de trabalho, sabe? Porque a natureza não é uma fotografia estanque. A É uma natureza dinâmica toda, né? Tem uma dinâmica ela vai ali. mudando. Então É eu dinâmico o aproveito e faço troço. essas loucuras loucas aí. E tu Loucura louca senta é bom, né? e ali mesmo tu vai escrevendo, Isso. tu faz um churra. E como é que é a parte de comida da história, Tá, assim? eu fico hospedado nas Ah, tu. pousadas. São Ah, pousadas que me apoiam, no caso da Potreirinhos e da pousada Cachoeirão dos Rodrigues, que me apoiam. E eu tenho elas te outros dão essa apoiadores também. infra de. Isso. Quando não tem, que eu fico, às vezes, eu não posso ficar também na Vila do Silveira, na casa de uns amigos que são da Estância Tio Tonho, aí eu levo meu comida e passo lá na casa, lá, né? Então, depende da situação. Eu fico um pouco em cada lugar. Agora, por exemplo, eu vou ficar talvez numa fazenda de uns amigos, né? E vamos ver. Então, eu vou escolhendo o lugar assim de acordo com a minha necessidade de cobrir determinadas áreas do Vale do Rio. E no final eu vou fazer uma socialização da informação lá na Vila do Silveira para os moradores locais que me apoiam lá, né, e para a comunidade toda ali. Eu vou fazer um PowerPoint com todo um resumo do trabalho E tu nas tem. quatro estações. Nesses lugares aí tem sinal de celular? Como é que tem? Sinal de celular na Vila do Silveira não tem, mas tem Wi-Fi em praticamente todas as casas, né? Eles se comunicam por Wi-Fi. Não pega celular ali ainda. Ali, por exemplo, No, na borda, tu pega alguma coisa por ali, não? na borda pega, Quando tu tava sinal, nesse container, por exemplo. pega. Não, no container eu tinha uma internet via satélite. Já tinha instalado lá, eu só continuei pagando e usufruindo. Ou seja, a gente poderia estar fazendo esse nosso papo, tu lá. De lá, certo que sim. Ah, ia ser legal, hein? Nós vamos ter que armar uma dessas aí. Ó, que eu estou prevendo, eu vou voltar agora no início de outubro para lá, para continuar o trabalho. Como te disse, talvez eu fique numa fazenda, no Rincão Comprido, e quem sabe de lá a gente pode fazer alguma coisa, ou novembro, eu vou voltar em dezembro, vou voltar em janeiro, vai terminar o trabalho em fevereiro. Então até lá a gente tem tempo de pegar e fazer uma de algum lugar lá. Que Eu te massa. aviso. Vamos fazer. Deixa eu te perguntar o que eu pergunto quase para todo mundo, que assim, a gente é mais ou menos da mesma geração. Então devemos ter pouca Sim, diferença sim. aí. Como é que tu tá. Como é que tu vê a passagem do tempo, assim? Tu que é um cara super ativo, que tá. É guri, né, cara? Nós estamos no rock and Ô, roll, guri, nós estamos no guri, rock and roll ok. aí. Isso. O punk só começa a ficar ali pelos 85. Por enquanto nós estamos no rock and roll. Eu imagino que punk só a partir dos 85, não sei o que. Como é que tu vê a passagem do tempo? Como é que tem sido isso para ti assim? Olha, quando eu me aposentei da universidade, que eu comecei a procurar uma direção para mim continuar o trabalho, eu vi que, na verdade, o tempo passa se tu quer que ele passe. Se tu ignora o tempo, que é o que eu tenho feito, o tempo por ti não passa. Tu só usufrui dele. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado sistematicamente na natureza, porque a natureza ela entra em mim, ela me renova, ela me mantém. Apesar de eu ter levado uma rasteira do Covid, eu Tu quase fui pegou para o outro Covid? lado, peguei, Como é que fui foi? Como é que entubado, foi? Como é que fiquei foi? entubado, fui para UTI, fiquei mal, quase Ah, morri. é? Literalmente eu quase morri. Só que por uma conjugação de fatores assim da minha família, aqui a minha esposa, meus filhos me removeram de uma UTI para outra, e isso acabou me salvando, porque onde eu estava, aqui em Canela, não tinha ainda recurso, faz um ano, isso foi em julho do ano passado, aqui não tinha recurso ainda, então eu precisava ser entubado, e eles, assim, eles ficam mais um dia, talvez a gente não estivesse conversando aqui hoje. Então fui para Caxias,
na UTI lá, fui muito bem recebido lá. E cheguei, me entubaram, me injetaram um plasma convalescente, naquela época eles faziam essa época. E foi o que me salvou. Aí 15 dias depois eu estava. Quanto tempo tu ficou na UTI? 15 dias. 10 do UTI. Lembra de todo o tempo? Lembra de tudo? Não. Fiquei 8 dias dormindo. Bom, sono do cacete, cara. Não lembra nada? Não lembra nada? Não lembra nada? Não, eu Dessa lembro parte, depois que. não, dessa parte que tu ficou 8 dias. Nada. Aí que eles foram me despertando aos poucos, aí eu fui dando uns lampejos assim, né? Fui dando umas acordadas, mas dormia mais do que acordava. Até que eles me estubaram, tiraram aquela borracha da boca. E aí eu comecei a voltar a ser eu mesmo. E hoje eu acho que eu tô melhor que antes. Que sensacional, cara. Pô, que Então, experiência, né? Eu fiquei sem sequelas, assim, então. Bom, tu deve ter um preparo, né? Tu deve ter um preparo também legal, né? Porque é um cara Olha, eu não que sou atleta, cara. Eu não sou um atleta, assim, de atleta, de fazer jornada. Eu tenho o meu limite, eu sei o meu limite. Eu caminho, mas eu tenho o meu limite. Eu não sou um expert, eu não sou eu tenho uma barriga grande, eu sou magro, mas eu tenho barriga, meio paradoxal, sabe? Aqueles velhos que ficam velho, magro, mas de barriga. Então, esse sou eu, meu biotipo é esse. Que nem o meu pai era, só que meu pai era um pouco mais baixo que eu. Então, eu tenho meus limites físicos, mas eu não deixo de fazer nada. Subo o morro, desço o morro, entro em rio, saio em rio, boto a língua de fora, mas dou uma paradinha. Teu joelho, como é que estão os joelhos? Como é que estão os joelhos? Sem problema, nunca me incomodaram. Estou te perguntando isso porque o meu ministro deu crepe agora. É porque tu não vai pro mato, viu? Verdade. Quando tu voltar a fazer uma dessas aí, eu vou encarar essa. O pessoal que está afim agora, vamos dar esse serviço aí. O pessoal conhecer melhor tudo isso que tu faz e proporciona. E tu tá preparando alguma turma para ir? Sim. Então, agora, dia 15, 16 e 17 de outubro, que é o feriado ali, eu estou formando um grupo para ir para lá, para o Vale do Rio Silveira. Nós vamos ficar na pousada Potreirinhos, que é onde tem rio, é uma série de alternativas assim, muito interessantes, né? Então, é uma coisa que está aberta. Então, as pessoas que têm interesse podem se inscrever. Aonde? E diretamente no meu WhatsApp. Passa aí para a galera que vai ficar, depois passa para nós, porque vai ficar... Vai ficar, né? 54999985488. Eu passo as informações todas. 54, o prefixo aqui da Serra, 54, 999985488. Parece telefone de pizzaria, mas... E aí, bom, mas a parte de gastronomia... Não, é um pacote que eu fiz um pacote em que está tudo incluído, a pousada, a alimentação, só não está incluído o transporte até lá, né? Lá a gente anda e tem a estadia, são 2 estadias nessa pousada, com todas as refeições, então é um pacote bem interessante. E a gente conhece coisas de uma parte da geografia do Rio Grande do Sul que é única, que é o desnível dos rios Silveira, Divisa, e o Cachoeirão dos Rodrigues, entre outras coisas. Tem um museu também ali na Vila do Silveira, tem o Rincão Comprido, que é uma queijaria famosíssima na região, onde a gente vai fazer inclusive um almoço de término. E é um pacote assim de natureza sem a necessidade de ser um atleta. É o teu caso, por exemplo. Para ti, não é... Eu sou um atleta, cara. De apartamento, como tu me disse, né? Não, mas assim, sem brincadeira, não há necessidade de caminhadas. Não. Pelo contrário, o que a gente faz mais é a interpretação da natureza. Nós vamos em locais estratégicos e eu faço a interpretação da natureza nesses locais. Tu contando, isso, eu verbalizo. Eu verbalizo. Isso aí é uma coisa que as pessoas têm também quando levam os guias, né? Mas eu junto toda a bagagem que eu tenho, né? E fica bem interessante. A minha guia local lá também, ela tem uma contribuição muito grande, a Ednaira, ela tem um conhecimento muito grande da história local,
e ela participa nessa parte, assim, então é um complemento bem interessante, é bem interessante. O programa é muito bom, quem já fez sabe. Eu estou com uma parceria Legal esse. com a Plena Turismo, que é uma agência de Porto Alegre aí, que está fazendo a venda para mim também. Então, se alguém se interessar também pode procurar, é Plena Turismo, aí de Porto Alegre. A minha amiga. Qual é a data só? Vamos, repete, até A quando o data é pessoal pode. 15, 16 e 17 de outubro, no feriado ali. Tá? Eu consegui agendar a pousada lá, reservei uma parte da pousada, são 8 vagas apenas, 8 pessoas. Não levo grupos maiores do que 10, porque o trabalho começa a ficar complicado com muita gente. Então, a opção é pela qualidade, não pela quantidade. Isso E aí. tem dado certo. Que legal. Bom, Tem sensacional, vindo cara. gente de São Sensacional. Paulo. Sou teu fã, velho. Sou teu fã. Vejo sempre as tuas Obrigado, viu? coisas. E vice-versa, viu? Eu sou teu fã incondicional, já falei muito para E nós muitas dois pessoas. somos fãs, somos fãs do Carlos Kober, que está aqui com a gente ali, ó. Sempre. Carlinhos é uma baliza também. Nossa. Pena que ele se mandou para aquele mundo velho sem porteira lá, né? Podia ter ficado por aqui também, Exato. mas não adianta. A pessoa Não vai. tem como segurar esse talento Não tem, aí. não tem. É que nem jogador de futebol bom, né? Não tem como segurar. É. Não Vitor, tem muita quero saudade te do Carlinhos. agradecer. Quero te agradecer muito. Sensacional. Sensacional. Eu não vou falar tudo que a gente podia falar, porque eu quero fazer uma segunda parte contigo. Eu Tá estou certo? aprendendo, Isso aí, às vezes eu fico muito tempo falando, então eu prefiro vou falar menos agora. Carlinhos sabe, vou falar um pouquinho menos e depois eu vou combinar contigo uma segunda parte que talvez, de repente, tu ir num desses lugares, né? Que tenha a internet, que a gente possa fazer direto, assim, mostrar lá alguma coisa. Eu vou escolher um lugar né? e eu te aviso antes com uma antecedência que tu possa te organizar. E aí a gente faz uma chamada de lá mesmo. Bota um cenário de fundo de um galpão, assim, legal. Joia, muito bom. Bem show. Muito legal, muito legal. Então, pessoal, também agradecer quem ficou até agora aí, pô. E frisar novamente, vai ficar gravado no IGTV e vai ter também, eu vou compartilhar um link no YouTube, vou mandar pro pessoal. Tá, aí eu passo pro pessoal aí. Passa para mim então, o link também, que eu mando para os amigos. Não, vou passar. Muito obrigado pelo teu convite aí, eu fico sensibilizado pelo teu convite, agradeço muito. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né, mas agora já nos conhecemos. Conhecemos agora. Continua, foi um prazer enorme. Prazer enorme. Continua com essa tua ironia fina aí, que é espetacular, cara. Tá bom. Esse teu traço aí é sensacional. Muito show, muito show. Valeu. E tuas músicas, ainda bem que o Paul McCartney já está mais velho que nós, né? Senão ele ia ficar com ciúme. Muito bom, Vou dar um jeito para não chegar nele. Vou dar um jeito. Isso aí, deixa por aqui. Valeu. Obrigadão, Vitor. Um abração para ti, muito obrigado. Aí. Isso aí, todo mundo, um abração para todos vocês aí. Até mais, então. Show. Abraço, valeu.